mesmo na igreja, nestes últimos dias, as pregações ou os cultos estão versados literalmente a nos encorajar e motivar para que possamos nós empreender para construir ou trazer um ano de verdadeira vitória em nossas vidas, amém? Fomos incentivados a trazer para o papel aquilo que está na mente, fomos incentivados a perseverar, a continuar em oração de forma continuada, de tal forma que o ano possa ser ou terminar da melhor forma possível, para que lá à frente todo aquele que irá olhar para trás possa se orgulhar, sentir alguma satisfação por ter passado ou vivido ou chegado naquele ano. Então o mês de janeiro é marcado por eventos super especiais, principalmente nestes primeiros dias. Mas temos que notar que por detrás deste discurso pode se efetivar uma contrária realidade, porque enquanto muitos são incentivados a planificar, é provável que tais pessoas já estejam tomadas pelo comodismo ou pela ideia vivida, a ideia trazida pela experiência, que planificar não vale a pena, que idealizar não vale a pena, muito menos sonhar. Por quê? Porque são pessoas que eventualmente já terão sonhado coisas grandes, já terão escrito, já terão publicado em algum momento, já terão tido desejos de alcançar, já terão tido expectativas enormes no janeiro feito este, mas em anos passados. Mas quando foi chegar o final do ano, olharam para trás, o que podiam correr eram fracassos sucessivos. Podemos ter pessoas que em janeiro, nos anos passados, a ideia era ser o melhor aluno da sala, a ideia era passar com as melhores notas possíveis, mas quando vai chegar outubro, novembro, já está mendigar uma mínima nota para que possa ao mínimo chegar ao exame. Podemos ver pessoas que em novembro, em dezembro, estão a começar a protelar os planos traçados em janeiro para um outro ano que vai seguir. Então, em algum momento, quando se volta a falar em planificar, para tais pessoas é uma coisa que não faz mais sentido. Para tais pessoas é uma coisa que não se considera em primeira instância. Por quê? Porque sonhar, se eu já sonhei e nada vi, são pessoas que a sociedade já as olha e tem uma ideia de fracasso vinculada àquelas pessoas. Bem recordam vocês quando Bartimeu, filho de Timeu, ele estava naquele lugar sentado a pedir esmola. A esmola, que era aquilo que ele sempre estava a pedir, já era a imagem que estava vinculada a ele. Muitos, quando viam aquele Senhor, não viam um Bartimeu, filho de Timeu, viam um mendigo que sempre estava a solicitar por alguma ajuda. Então, quando ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que lê a Bíblia, pode entender e ver ali que as pessoas ao seu redor tentavam o impedir, as pessoas ao seu redor tentavam colocar barreiras entre o acesso desta pessoa em Jesus Cristo. A dificuldade ali era enorme. Estas pessoas hoje podem ser comparadas a essa nossa vontade de não sonhar mais, mas há uma nova que eu quero trazer para ti neste dia de hoje. Há uma nova que eu quero recompartilhar contigo neste dia de hoje. É que aquele Deus que naquele dia parou tudo para atender um homem cego, para atender um homem que era visto como fracassado, é o mesmo Deus que nós buscamos hoje. E Ele tem condição suficiente de trazer a realidade ou à tona aquele teu sonho que já está empoeirado, aquele teu sonho que já está engavetado, aquela tua ideia que não mais podes crer. Este Deus que nós buscamos, Ele tem condição suficiente de realizar. Eu digo, aquele plano que você não tem coragem de escrever, aquela ideia que você não tem coragem de colocar no papel, irmão, há um Deus que tem condição suficiente de realizar e trazer a realidade. Isso que é tua vontade. Eu quero te dizer hoje que somos chamados no ano de 2020 a
buscamos, Ele tem um propósito fixo para mim e para ti. Aleluia. Aleluia. É que, irmão, eu entendo que, embora estejamos a apregoar aqui plano sucesso, perseverar, existe um subconsciente teu que não te permite avançar para materializar isto. Aleluia. Existe uma parte em ti, talvez que é consubstanciada na realidade social, que não te permite imaginar que você pode viver aquilo que você está sonhando. Existe uma ideia vinculada a ti que não te permite perceber que janeiro de 2020 pode ser na sua vida o início da realização desse sonho, ou dessa ideia que ainda é imaterial. Existe uma ideia em ti que este pecado que você tanto quer deixar está tão vinculado em ti que não será 2020 um ano suficiente para poder estancar isso de uma vez por todas. Existe uma ideia vinculada a ti que a tua família, a posição qual se encontra, o estágio qual se encontra é tão profundo, é tão delicado que não será o ano de 2020 que irá trazer solução para ti. Eu quero dizer que se o teu plano é alcançar vitória na família, é alcançar, não sei, o emprego é de que gênero, se é tua ideia, é teu sonho, o meu encorajamento é este: avance, escreva no papel que há um Deus no céu que pode realizar. Diga para seu irmão: há um Deus no céu que pode realizar sonhos. Ele falou-se de uma mulher que padeceu 12 anos. 12 anos não é brincadeira. 12 anos é uma soma significativa de meses, semanas, dias. E aquela mulher estava numa situação de descrença total. Estava lá, ela já morava num sítio isolado, por pessoas que tinham doença como dela, tinham de ser isoladas. Ninguém poderia mais crer que aquela mulher poderia voltar a juntar-se à sociedade. Mas um dia, irmãos, aquela mulher conheceu um homem de nome Jesus. E é este mesmo Jesus qual nós estamos a falar aqui hoje. E aquele homem mudou a vida daquela mulher. A sua vida pode ser mudada. O meu tema é prioridade, determinar prioridade. Mas não faz sentido avançarmos para esta questão para quem ainda não crê que o seu sonho pode ser real. Aleluia. Para pessoas que tanto encaram esta realidade, já não conseguem entender que a minha geração, que o pessoal da minha faixa etária pode fazer história na minha sociedade. Aleluia. Você crê nos teus sonhos? Amém. Você crê que pode deixar um legado? Você crê que 2020 traz janeiro para ser só o início da materialização das suas vitórias? Aleluia. Deus nos chama para abandonar a mesmice, a mediocridade, para um estágio de verdadeiros sonhadores e realizadores de sonhos. Aleluia. Nós estamos a ler a palavra de Deus hoje, no versículo 21 de Provérbios. Provérbios é um livro que, na sua maioria, ela vai versar, trazer as pessoas ao entendimento aquilo que é
é o temor a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Se vai dizer ou vai trazer um conceito sobre o conhecimento ou a sabedoria, o livro de Provérbios, por exemplo, vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O livro de Provérbios, ele vai trazer um leque de conselhos para todos aqueles que querem viver de acordo com o querer, de acordo com a vontade de Deus. Podemos encontrar versículos aqui, por exemplo, tal como o 20, que vai ter ouça os cegos e aceite instruções e acabará sendo sábios. São vários tipos de versículos que têm um conteúdo similar a este, que versam mesmo em nos trazer conselhos, em nos dar diretrizes, para que possamos entender e efetivar aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, o versículo 21, que é o que nós destacamos na leitura, vai começar dizendo que muitos são os planos do coração dos homens. Muitos, para quem estudou português, podem entender esta palavra como um advérbio quantificador. Vai versar na quantidade, vai versar no número. Muitos são os planos do coração do homem. É esta afirmação, para quem avalia a sua própria vida em primeira instância, vai perceber que é uma realidade, porque os planos que são os nossos irmãos, eles não são poucos. Os planos que são os nossos, eles não são em uma idade ínfima, principalmente para jovens, visto que estes ainda olham para frente e vêem muitos anos a percorrer. Então os planos, eles estão ali a se manifestar em grande quantidade. Ora quer comprar um PM, ora quer comprar um áudio, ora quer estudar, ora quer trabalhar. Então as ideias, elas vêm e vêm em grande quantidade. Ora quer cantar, ora quer tocar, ora quer pregar. São muitos planos, são muitas ideias, são muitas coisas que vão surgir no coração do homem. O coração do homem não se fala necessariamente deste material físico, desta tomba. Vai falar aqui de um conjunto de desejos, um conjunto de anseios, um conjunto de vontade, tudo aquilo que nos permite almejar alguma coisa futura. Então o sábio vai dizer: muitos são os planos no coração do homem. Isto vem ser uma afirmação, não é uma pergunta. Isto não se apresenta em forma de dúvida. É uma coisa clara, é uma coisa cabível e perceptível. No meu entender, todo aquele que tem a razão em dia não tem como discordar com esta afirmação, porque os planos que são os nossos, eles são muitos. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: tem pouco plano, tem poucos planos? Quem tem poucos planos aqui? É complicado. Muitos são os planos no coração do homem. Amém. Mas o propósito do Senhor permanecerá. Duas coisas a destacar. Quando no início o escritor fala de planos, ele usa o plural. Muitos são os planos. Mas quando vai falar de Deus, diz: mas o propósito no singular. O homem tem muitos planos, Deus tem um propósito. Amém. O homem tem muitas ideias, muitas vontades, Deus tem um propósito. Amém. A coisa ainda a destacar é que o propósito de Deus não é mudado. O propósito de Deus não varia. A palavra é clara quando diz: o propósito de Deus permanecerá ou prevalecerá. Amém. Prevalecer dá alusão à continuidade. É um plano contínuo. É uma ideia que já está circulada, já está estabelecida e é dele. Muitos são os planos no coração do homem. E muitos vai nos remeter aqui às vezes a incerteza, o que te leva até a estar incerto de que vou me casar com aquela ou aquela. É porque são muitas. Adão não teve problemas como eles, porque ele só viu uma única Eva. Se fossem duas, talvez ele teria
avaliação de dúvidas. Amém? Alguém já entrou numa loja com a ideia de comprar um artigo. Chega ali e vê tanta coisa que fica baralhado e já não sabe o que vai comprar. Porque a ideia de número, a ideia de quantidade, ela em si já nos vai remeter o quê? A um estudo, a uma avaliação. E a avaliação vai nos remeter a prioridades. Aleluia! Aleluia! Quem não tem planos é um número elevado. Não há necessidade de estabelecer prioridade. Por quê? Porque um plano na unidade é em si prioridade. É Adão que não vai se preocupar em buscar uma repete, porque ali já está Eva. O plano A, o plano B e o plano C de Adão são Eva. Mas agora para mim e para ti, está Jéssica, está Emília, está Ercília, está Lola, Lucas aqui! Está Júlio, está Manuel, está Xavier, esse mais também se ficou se preocupando. Deus quem é? Fala, Senhor. A ideia de prioridade faz-se necessário, porque os nossos planos, os nossos tempos, eles são vastos, eles são muitos. Então há uma necessidade de estabelecer prioridade. Aleluia! Aleluia! Alguém entende que podemos avançar? Alguém entende que podemos avançar? Olha, estamos a colocar em extremos plano, propósito. E vou ler agora, tentar dizer que plano e propósito podem se igualar, mas são coisas diferentes. Porque o plano é um meio pelo qual eu iria alcançar o propósito. O mecanismo através do qual iria alcançar aquilo que eu quero. E o propósito em si é o que eu quero alcançar. É o que eu quero ter. Aleluia. O plano é um mecanismo. O eu, o caminho. E o propósito já é a ideia consumada, a ideia acabada. Quando se vai, glória a Deus, quando se vai falar de Deus, usa-se o termo propósito, porque a ideia de Deus, ela já está acabada, a ideia de Deus, ela já está consumada. Deus, ele fez o homem, já tem um propósito para o homem. Deus, ele fez as aves, já tem um propósito para as aves. Deus, ele fez o oxigênio, já tem um propósito para o oxigênio. O propósito de Deus, alguma palavra vai dizer, este é único, não vai variar. É que independentemente daquilo que for a minha e a tua ação, em relação ao que ele quer, a ideia dele sempre vai prevalecer. Você pode ter pecado, você pode ter feito isto, mais aquilo, mas quando você tem a ideia de restituir aquilo que é o propósito dele, você ainda está a tempo. Porque a ideia dele prevalece, a ideia dele prevalece, a ideia dele está concebida. Aleluia. Jesus, por 40 dias, esteve no deserto. Aleluia. No deserto, ele tinha um propósito. Aleluia. Aquela situação qual ele foi submeter era o plano através do qual ele iria alcançar o propósito pretendido. Vemos que no mesmo episódio aparece o diabo, que também tinha um propósito. E aquelas ideias todas que ele foi colocar para Jesus era o plano através do qual ele queria alcançar o quê? O propósito dele. E o propósito do diabo é contrariar o propósito de Deus. Quando é que o diabo tem propósito? O diabo tem propósito sempre que Deus tem propósito. É aquela pessoa que tem opinião sempre que o outro tem opinião. É aquela pessoa que só consegue falar depois do primeiro falar, para fazer o quê? Não para trazer uma novidade, para criticar o que o outro diz. Aleluia. Então, Jesus esteve ali
passou por esta situação de aparecer alguém ou você que queria frustrar aquilo que era o propósito dele estar naquele lugar. E é nesta luta que muitos de nós saímos desvantados, porque quem não se inteira do propósito que tem, o plano que traça nunca será sucedido. Quem não absorve, não interioriza aquilo que é o propósito em relação à sua vida, todo plano que vai traçar nunca irá ser sucedido. É que você pode escrever em janeiro, você pode desenhar em janeiro, mas se em fevereiro você esquece seu propósito, seu plano também será esquecido. Você pode desenhar em janeiro, você pode colocar toda a arquitetura em janeiro, você pode até orar, dedicar em janeiro, mas se no final de janeiro, dia 14 de fevereiro, você já se ocupa com outros assuntos e se esquece do propósito que tem, o teu plano será fracasso. Aleluia. Então, nós queremos efetivar a ideia de que 2020 deve ser de facto para nós um ano que, quando eu olhar em 2021, se Deus permitir, teremos condição de dizer: valeu a pena, eu consegui efetivar o propósito da minha vida. Aleluia. Nosso tema é prioridade. Estamos já caminho de lá. Amém? Amém. Prioridade, o que chega a ser? Eu fiz uma cábula sobre prioridade. Foi a única coisa que não consegui memorizar. Pior ainda que quando eu saía, vinha para a igreja, o meu esposo ficou pelo caminho. Não sei o que aconteceu, mas graças a Deus, gosto de tirar foto. Fiz uma foto do meu esposo e estarei aqui a ler aquilo que chega a ser prioridade. E é muito importante nós metermos no mínimo a ideia do que é prioridade, que é para que possamos avançar entendendo o que estamos aqui a falar. Aleluia. Prioridade fala-se da condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, mas gostei mais da segunda definição, que é preferencial. Aleluia. De maneira preferencial ou emergencial. Aleluia. Um exemplo claro: para quem quer construir uma casa, faz-se prioritário estabelecer os fundos. Fundação, quero dizer eu. Amém? Aleluia. Para quem quer conduzir de forma legal, faz-se prioritário entrar numa escola de condução. Aleluia. Para quem quer casar, e aqui nem vale a pena discutir, faz-se necessário ter uma parceira ou um parceiro que seja do sexo oposto, que isso fique claro. Aleluia. Está para trazer a ideia do que é prioridade. Aleluia. Então, o livro de Salmos tem lá um versículo que chama muita atenção. Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Nós queremos debater agora aqui para terminarmos. A ideia é: quando o escritor diz o propósito do Senhor prevalecerá, não está a afirmar que o propósito do Senhor vai acontecer, vai ser efetivado, vai ser real. Então diz que o propósito do Senhor prevalecerá, continuará. Então, no seu leque de planos está aberta a possibilidade de você desenvolver todos estes planos sem que o propósito do Senhor se efetive, mas continue. Amém? Aleluia. Mas a questão que fica é por que razão isto poderá acontecer. É a questão da prioridade. O que você prioriza na materialização dos teus projetos? O que você prioriza na
materialização dos teus planos. O que você traz como prioridade? Prioridade, na verdade, em cada projeto, em cada plano que é o nosso. Há prioridades específicas. Há prioridades que não se podem trocar. Eu, por exemplo, na ideia de construção que eu trouxe aqui, ali não tem como trocar. Mas em cada plano, dado que variam, nós, de forma específica, não teremos o mesmo tipo de prioridade. Mas quanto aos valores, quanto à moral, quanto à vontade de Deus, quanto ao fato de nós sermos cristãos, teremos que ter uma prioridade comum, uma prioridade única, e será esta determinante para que consigamos determinar aquilo que serão prioridades de forma específica e alcançarmos assim o propósito de Deus. Aleluia! Os irmãos estão a entender? Estão a entender? E isso é feito uma aula, é importante que estamos bem atentos. Aleluia! Que é para não tenhamos nenhum aluno aqui a reprovar. Acontece assim: o salmista vai dizer o seguinte: é um versículo que nos vai ajudar a perceber esta ideia de prioridade comum, prioridade comungada. No específico, vamos agora para o geral. Aleluia! Aleluia! Estamos juntos, irmãos? Amém. O livro de Salmos é o momento de dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aleluia! Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia! Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqueles que a edificam vão obter algum resultado, mas é um resultado nulo, é um resultado que não tem valor em si para nós que nós dizemos cristãos, para nós que colocamos desta mesma fé, para nós que queremos que o Senhor é o Salvador e Redentor da nossa vida. Aleluia! É que para todo aquele que é cristão, estabelece de forma imediata a necessidade, a prioridade de validar, considerar e ouvir sempre aquilo que é a vontade de Deus. Para todo aquele que é cristão, se faz necessária a necessidade de agir considerando a palavra de Deus, considerando o querer de Deus, considerando a vontade de Deus. Quando é que eu vou alcançar o propósito imutável de Deus? Quando eu andar de acordo com o mandamento, com o querer, com a vontade, com o ensinamento de Deus. Aleluia! Mateus 6,33. O que diz? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quem tem como plano construir casa não se vai excluir desta prioridade. Quem tem como plano casar não se vai excluir desta prioridade. Quem tem como plano construir ou ter um carro mais adiante, quem tem como plano entrar na faculdade ainda neste ano, não se vai excluir desta necessidade. Todo aquele que o tem como seu Senhor e Salvador da sua vida deve em primeira instância considerar a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia! Aleluia! A questão de prioridades, a questão de estabelecer prioridades. O cristão não avança sem princípios, o cristão não avança sem Jesus, o cristão não dá um passo se Jesus não estiver com ele. Em algum momento fracassamos nos anos passados, em nossos intentos, porque insistimos em avançar sem ele. E a ideia que queremos estabelecer hoje é que ainda agora, diga Jesus. Não, escuta. Ainda agora, diga Jesus, eu entrego os meus planos em tuas mãos, para que nas questões de desenvolvimento, na sua materialização, seja o Senhor
quem irá me caracterizar? Para que enquanto eu quiser ter uma namorada ou um namorado, seja o Senhor quem irá me inspirar para escolher. Para que quando eu quiser construir um lar, seja o Senhor o pilar do mesmo. Para que enquanto eu quiser ser o melhor aluno da faculdade, da escola, seja o Senhor quem irá me instruir. Para que enquanto eu quiser desenvolver qualquer que seja o intento estabelecido ou aceito no meu coração, o Senhor seja sempre vinculado a isto, para que no final o teu propósito seja cumprido, tal como está estabelecido. Aleluia! 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 Teu plano não irá alcançar o propósito de Deus se não considerares a vontade de Deus. Todo empreendimento do homem, sucedido ou não, é totalmente nulo quando não se considera a vontade de Deus. Aleluia! Então, o que é prioridade para nós? Ouvir a vontade de Deus. Por mais complicado que seja o deserto, não erga nenhum ídolo. Não, continue ouvindo a vontade de Deus. Aleluia! E alguém, eu gosto muito de uma música que vai nos encorajar a permanecer motivados, animados e com vontade de o considerar como Deus, mesmo quando os nossos planos não são vistos como sucedidos. Ele vai dizer: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia! Então a ideia dele ser primário, dele ser prioridade, exclui o sucesso ou o fracasso em relação aos nossos planos. Aleluia! 2020 ainda está na sua idade, ainda em introdução, ainda estamos a desenhar, ainda estamos a escrever, e a palavra de Deus hoje vem para nos dizer isto. Busque em primeiro lugar o que é celestial, e o céu é caracterizado pela vontade de Deus. No céu só se encontra a vontade de Deus. No céu só acontece o querer de Deus. No céu não há necessariamente livre-arbítrio. No céu, Deus é quem dá os comandos. No céu, Deus é quem manda. E na sua vida, Deus é quem deve mandar. Deus é quem deve dar. Os teus planos entregue a Deus e considere o plano dele. Materialize o propósito dele. Aleluia! Muitos planos são os teus. Considere a vontade dele e saberás que plano materializar, que plano seguir. Esta é a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nos colocarmos de pé agora. O tempo já se foi, mas queremos ter minutos de oração. E na nossa oração, queremos pedir ao Espírito Santo que nos capacite. É que nos nossos diferentes planos, aqueles ministros, os ministérios não diferença. A Ministério da Educação, a Ministério do Interior. Aleluia! No entanto, nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos dê sensibilidade para que possamos sempre ter a condição de perceber e entender qual é a vontade dele e o propósito dele em relação às nossas vidas. Aleluia! E nós estamos falando de uma coisa que vai arrepiar aqui e acabar aqui. Estamos falando de uma semente que será lançada aqui para crescer a partir de hoje e dar frutos na sua vida futura. Aleluia! E não queremos fazer uma coisa que tu vai fazer gritar, achar o lugar de ter uma emoção aqui e acabar. Não. Queremos fazer uma semente que vai entrar no seu coração. Então abra o seu coração. O propósito de Deus em relação à sua vida, ele está ali, intacto. É o filho pródigo que saiu e volta, encontra o pai com a mesma vontade que tinha antes para cuidar dele e fazer dele seu filho. Amém? Nós queremos orar agora. Queremos ter um tempo de interceder ainda por aquelas coisas que já escrevemos.
Bíblia escreveu, já planificou tudo. Queremos levar agora em consideração o crer em Deus. Aleluia! Aleluia! Então quero convocar a todos para que possamos ter o momento de orar. E logo em seguida o pastor vai nos ajudar. Vamos orar agora pela sensibilidade espiritual, para que possamos conseguir o querer de Deus e seguir o mandamento de Deus. Em seguida o pastor irá nos dirigir à oração do céu. Oremos todos nós com este propósito. Oremos.